De volta à nossa escola dominical, hoje estudamos sobre oração e estudamos sobre suprimento e perdão. Esses dois assuntos que fazem parte da oração modelo, que é uma oração perfeita, completa, e Jesus não poderia esquecer de incluir também as nossas necessidades materiais, existenciais. Agora, nessa segunda parte da aula, nós temos a questão da riqueza. A riqueza é uma bênção ou é uma maldição? Atrapalha? É um empecilho na vida espiritual? Mas também deve ser a causa principal da nossa busca em oração? Nós dizíamos no bloco anterior que o próprio Jesus, ele censurou a confiança em bens materiais. Censurou. Porém, quando você lê o Novo Testamento, você vê que o próprio Jesus também encontrou pessoas na sua jornada que eram ricas. E que, apesar de serem ricas, elas demonstraram passar por um processo de regeneração. Vamos lembrar aqui de Zaqueu, que se não era rico, mas tinha recursos, não é? Tanto que uma pessoa que promete retribuir ou restituir 4 vezes mais é porque tem lastro, né? Tem lastro para isso. Então, Zaqueu é uma pessoa que fica com Jesus, na presença de Jesus, Jesus entra na casa dele e o fruto é de uma declaração de uma pessoa que conheceu, passou pelo processo da regeneração, por esse aceno que ele fez em relação à restituição e tudo mais que houve naquele encontro com o Senhor. Porém, Jesus encontrou também um outro homem rico, foi aquele jovem, vocês lembram? E aquele jovem rico, para ele, que estava tão apegado às riquezas, apesar dele confessar que guardava os mandamentos, que conhecia desde a infância, de recitar os mandamentos e dizer que observava, Jesus disse para ele: uma coisa ainda te falta. E a palavra foi forte. Vai, vende tudo quanto tens, distribui aos pobres, depois vem e me segue. Na minha vida andarilha que Jesus tinha. E a Bíblia diz que o homem baixou a cabeça e saiu muito triste porque era muito rico. Muito rico. Porém, lá no final dos evangelhos, quando Jesus ressuscita, quem demonstra muito amor por Jesus é uma pessoa rica. É José de Arimateia, um homem rico, quem compra uma sepultura nova e pede às autoridades romanas e judias que permitam que ele sepulte a Jesus. Assim, com um gesto de muito amor, de muita nobreza, José de Arimateia vai sepultar Jesus. Com toda despesa, com tudo. Então, você vê. Quanto a essa questão da riqueza, ela tem que ser relativizada, tem que ser estudada bem, para nós não entendermos que é uma maldição. O problema parece que vai acontecer quando ela se torna um Deus, quando o homem passa a depositar na riqueza a confiança. Mas pode ser um canal de bênçãos, Há pessoas que têm recursos na vida da igreja ao longo das gerações e que abençoam, que sabem também investir em evangelização. Há pessoas que têm muitos recursos, mas são simples. Há pessoas que têm muito dinheiro. Eu já entrei em casa de pessoas ricas e eram extremamente simples. E também já vi o contrário. Vocês também devem ter visto. Então, tudo é relativo. Diga, Luana. A riqueza pode ser um empecilho para ir para o céu? Tem pessoas que colocam confiança no dinheiro. Sim. E chega um momento que pode aquela riqueza ser um empecilho, né? Jesus disse que é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que o rico no reino dos céus. Exatamente. Sim, pode ser um empecilho. E você tem bem, assim, uma visão disso naquela história que Jesus contou, foi uma parábola sobre o homem rico. Tinha muita riqueza,
naquele ano a colheita foi farta, ele disse, vou construir muitos silos, muitos depósitos, e depois então eu vou dizer à minha alma, alegra-te, regozija-te, tens bens em fartura. E a Bíblia diz que Deus naquele dia falou, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens feito para quem será? Então, sim, pode ser o empecilho, exatamente o tópico aqui, pecado ou virtude. A riqueza é um pecado ou é uma virtude? Olhem, hoje se usa muito a figura de Abraão como um exemplo de prosperidade e que Abraão era rico, etc. É interessante, Abraão realmente era rico, tinha um rebanho muito grande, escravos, tudo que uma pessoa da antiguidade tinha, da classe alta. É interessante, porém, que Abraão, ele negou quase tudo ou tudo que tinha para servir a Deus, chegando ao ponto de, em obediência, ir até matar o próprio filho em sacrifício a Deus. E passou a vida toda morando em cabanas, como um forasteiro. E deixou para trás Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito desenvolvida para a época, para ir viver assim, como nômade. Você olha a vida de Abraão como rico, você vê um homem que abre mão de uma vida de conforto para agradar a Deus, embora permaneça rico. Então, o empecilho virá se a pessoa não souber administrar. Pessoas que podem se tornar avarentas por R$100, não é? E outras podem ter 1 milhão e o coração está leve e saber que aquilo não pertence, que aquilo não é a segurança dela. Vamos aprofundar essa questão da prosperidade bíblica, que hoje muito se fala a teologia da prosperidade. Existe uma prosperidade bíblica? À luz da palavra, sim. Não é a teologia da prosperidade. Pela teologia da prosperidade, nós vamos como que convencer a Deus. Deus é como uma pessoa neutra e quanto ao que Ele quer fazer conosco e que tem toda a riqueza e todo o poder. E nós, querendo possuir esses bens, vamos convencê-lo, fazendo as nossas campanhas, fazendo os nossos sacrifícios financeiros, os nossos votos, que Ele deve nos dar recursos. Quem somos nós para convencer a Deus? Na verdade, devemos conhecer a vontade de Deus e nos submeter a ela. E não tentar ensinar a Deus o que Ele deve fazer em prol da nossa vida. Mas a prosperidade bíblica, enquanto promessa de Deus, sim existe. E ela é alcançada hoje em 3 níveis, eu vejo. Primeiro, a obediência a Deus. Segundo, estudo. E terceiro, trabalho. Com a obediência a Deus, com o estudo e com o trabalho, o Senhor Deus fará prosperar a pessoa. Fará com que ela consiga bons empregos, ela consiga se estabelecer na vida. Talvez não ficar rica, mas se tornar uma pessoa próspera. Se tiver um intervalo, volta já. Está começando mais um